Estimados telespectadores da TV Canção Nova e do Sistema Canção Nova de Comunicação, a todos vocês a minha saudação e a alegria de revê-los de novo no nosso encontro semanal Discípulos Missionários. Neste ano da fé, nós estamos pouco a pouco aprofundando os temas relativos à nossa fé, comentando os artigos do Creio em Deus Pai e, ao mesmo tempo, mostrando as implicações da nossa fé para a nossa vida do dia a dia. O Papa Bento XVI, hoje Papa Emérito, e o Papa Francisco têm incentivado os católicos, todos os católicos, a fazerem um esforço de renovação, de revigoração na fé. Isso é muito importante porque quem não está forte, firme na fé, enraizado em Cristo, como diz a carta aos Hebreus, quem não está firme vacila, cai, desanima, fica fraco e até pode perder a fé. E isso seria uma grande pena, uma grande perda, porque quando a gente conhece a fé, a gente vê que maravilhoso dom é a fé. A fé nos une a Deus, nos põe em sintonia, em comunhão com Deus. E São Paulo recorda aquilo que já Jesus falou: a fé é para nós o motivo da nossa salvação, isto é, a nossa adesão de fé a Deus, a Cristo Salvador, é para nós a âncora, digamos assim, da nossa salvação. E Jesus que dizia sempre às pessoas: a tua fé te salvou. A tua fé significa, portanto, a tua abertura a Deus, a tua acolhida do reino de Deus e a tua resposta a Deus, vivendo na comunhão, na sintonia com Deus. Eu queria comentar hoje um pouco sobre a Igreja. No Creio em Deus Pai, nós professamos crer na Igreja una, santa, católica e apostólica. Portanto, sobre a nossa fé na Igreja, no Creio estão algumas qualidades da nossa fé na Igreja. Na Igreja una, na Igreja Santa, na Igreja Católica, na Igreja Apostólica. O que significa crer na Igreja una? Antes de tudo, significa crer que a Igreja é uma só, que Jesus Cristo não quis várias igrejas. Eu não estou logo dizendo que, portanto, só a Igreja Católica, as outras igrejas não têm nada. Não estou dizendo isso não. Mas estou dizendo, Jesus Cristo quis uma só igreja. Portanto, não quis igrejas que entre si fossem contraditórias. E no início havia uma igreja, uma comunidade de fé que Jesus pediu muito que ficasse unida. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E Jesus disse muito que se amassem, fossem unidos os seus discípulos, portanto que não se dividissem, não se separassem, não fossem entre si um escândalo de divisão, porque assim, sendo unidos, eles dariam um testemunho mais forte, mais aceitável do Evangelho. E quando estão divididos, os discípulos dão um testemunho mais fraco do Evangelho. Pois bem, ao longo da história, infelizmente, entraram muitas divisões na igreja, entraram separações, novos grupos que se foram formando, separados daquele tronco principal que vem dos apóstolos. E por isso nós temos, infelizmente, o fato das divisões. E mesmo nós podemos dizer, dentro da mesma Igreja Católica, muitas vezes nós não somos bastante unidos. Dias atrás o Papa criticou a divisão interna na própria Igreja Católica, dizendo que nós somos causa de tanta divisão através do nosso comportamento, das nossas resistências, da nossa má vontade muitas vezes, das nossas fofocas. O Papa se referia às fofocas, o mal que faz a fofoca divide, né? A fofoca cria um espírito de divisão, de desconfiança, de mal-estar. Pois bem, a igreja una significa isso, que Jesus Cristo quis uma igreja que fosse testemunha forte da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De fato,
ou a realidade da igreja está fundada sobre a realidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus uno e trino. A igreja una não significa a igreja uniforme. Na igreja existem muitos dons, carismas, existem muitos serviços, e isto não é divisão, isto é riqueza. Porém, a divisão é quando existe briga, luta, separação e, naturalmente, divisão na própria maneira de crer. A igreja santa. A igreja santa significa que o Espírito Santo santifica a igreja. Aquele que nos santifica habita a igreja, está na igreja. A igreja tem a qualidade da santidade, porque é o santo que habita nela. Nós somos pecadores, facilmente pecamos, nem sempre somos santos, mas é santo aquele que nos chama e pede para sermos também santos. E por isso, creio na igreja santa, isto é, a igreja é chamada a ser santa. O contrário não daria para dizer que a igreja não é chamada a ser santa. A igreja é chamada a ser santa. Por isso a santidade é a nossa vocação, porque é santo aquele que nos chamou para sermos parte da igreja. A igreja católica, creio na igreja católica. Católico significa, na língua grega, universal, isto é, que engloba a todos. Então a igreja é católica, enquanto é dirigida a todos, não é só para um pequeno grupo, não é só para alguns, não é uma seita. A igreja é dirigida a todos, como mensageira da salvação, como anunciador da boa nova, do Evangelho, que é um bem para todos, para toda a humanidade. Todos são chamados à salvação. E a igreja apostólica, creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Sim, cremos na igreja que vem dos apóstolos e se mantém firme na fé dos apóstolos. Na igreja que faz a sua referência aos apóstolos. Os apóstolos que nos transmitiram o testemunho de Jesus. Não uma igreja que veio depois, que foi autofundada, que, enfim, foi fundada por alguém, mas que não veio dos apóstolos. Nós cremos na igreja que faz sua referência aos apóstolos, que vem deles, que vem da pregação, do testemunho que eles deram de Jesus, eles que estiveram com Jesus, que ouviram Jesus, que viram, testemunharam Jesus e, portanto, nos transmitiram aquilo que é importante para a vida e a missão da igreja. Queridos amigos, amemos a nossa igreja. É muito importante que a nossa fé nos leve também a um apreço, a um amor filial à igreja. Somos parte dela e por isso nos sintamos na igreja como a gente se sente na família, como a gente se sente em casa. Nós todos estamos em casa na igreja. Ela é nossa mãe, ela é nossa casa, nossa família. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.